As coisas não estão indo nada bem para o Jair Messias Bolsonaro. Nesse momento, ele está em prisão domiciliar, já condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, apenas esperando o fim dos recursos para muito provavelmente passar aí um tempinho na prisão. Que delícia! Agora, a pergunta que fica é se os seus 4 filhos, Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan, vão visitar ele na cadeia ou vão dividir cela com ele, hein? Sim, porque todos os 4 também estão enrolados com a justiça. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. É o nosso telescópio. Bora! Começando pelo filho 01, Flávio Bolsonaro. Sem dúvida, o caso mais famoso envolvendo o nome do hoje senador é o caso das rachadinhas. Funcionaria assim: o Flávio, na época deputado estadual, contratava funcionários para o seu gabinete, que repassavam parte dos seus salários para o seu assessor, o Fabrício Queiroz, que por sua vez depois repassaria esse dinheiro para o clã. O Queiroz teria recebido mais de 400 depósitos de pelo menos 13 funcionários e movimentado mais de 2 milhões de reais. E para lavar todo esse dinheiro, valeria, por exemplo, usar uma loja de chocolates que recebeu mais de 1.500 depósitos. Alguns bastante suspeitos. A franquia de chocolates recebeu 63 depósitos de R$ 1.500, 63 de 2.000 e 74 de R$ 3.000. Destes, 12 foram na boca do caixa e 62 no terminal de autoatendimento. Às vezes, a loja recebia vários depósitos no mesmo dia, como aconteceu em 18 de dezembro de 2017, 10 depósitos de R$ 3.000. Em 25 de outubro de 2018, foram 11 depósitos também de 3.000. Apesar de todo o ocorrido, em 2021, o STJ e o STF anularam relatórios e quebras de sigilo ligados ao caso. E em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o caso. Não faltam evidências de que, para livrar o Flávio da acusação de rachadinha, o clã lançou mão dos órgãos oficiais. Uma das principais é a gravação de uma reunião que aconteceu em agosto de 2020, com a participação de Bolsonaro, o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o então ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, e as advogadas do Flávio. Como essa foi uma gravação escondida de uma reunião, às vezes fica meio difícil de ouvir, mas a perícia da Polícia Federal deixa claro que a ideia era deixar fechadíssimo que os órgãos oficiais seriam usados para reverter a investigação. Vamos colocar um trecho do áudio com a transcrição oficial da Polícia Federal na tela. Sim. Um clique. Olha, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se eu converso sozinho, o Cadu é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho. E deixar bem claro, você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI teria então, atribuição para isso. Sim. Para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar pessoas, ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Em um dos áudios obtidos pela Polícia Federal, o Ramagem diz que eles teriam que dar um jeito de abrir um processo administrativo contra os auditores da Receita Federal que investigaram o Flávio para tirar eles do cargo. A investigação mostrou que 15 dias depois do Ministério Público denunciar o Flávio, a ABIN Paralela fez uma ação clandestina urgente para descobrir podres e relações políticas dos auditores. Apesar de tudo isso, o Flávio conseguiu se livrar das acusações, tá?
E não foi o único caso estranho do qual ele escapou, não. Um outro envolve um empréstimo feito para comprar uma mansão em Brasília. Mas isso a gente vai ouvir depois da mensagem do patrocinador que tornou esse vídeo possível. O noticiário às vezes é meio estressante, né? Que bom que nós temos os nossos bichinhos para alegrar o nosso dia, né? No meu caso, o bichinho é um pouquinho grande. O problema é quando elas resolvem vir com essa baba e com as patas sujas pra cima da roupa que tava limpinha. Aqui eu preciso contar que intercorrências com um dog alemão são o motivo número 1 de todos os meus atrasos. É realmente um problema muito grande, a não ser que você esteja usando roupas da Insider, porque mesmo se precisar lavar, eu sei que não vai manchar, não vai desbotar e de quebra nem precisa passar depois, porque ela já desamassa no corpo. Resultado, dá até para rolar no chão com a abobrinha Zara sem ter que se preocupar com a sujeira, apenas com a fofura. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 12% de desconto em qualquer produto da loja. E esse desconto pode ser somado aos que já estão na loja para chegar até a 35%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É moleza. Confere lá e eu te garanto, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho e alimentar essas cachorras. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. Em 2021, o Flávio comprou uma mansão no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, um bairro nobre da capital do país. Para fazer isso, ele contratou um financiamento no valor de 3,1 milhões de reais no Banco de Brasília, afirmando que o imóvel custou 6 milhões de reais. A deputada Érica Cocai abriu uma ação civil pública contra o Flávio, a sua esposa Fernanda, o banco e o presidente do banco, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costas, alegando que o financiamento concedido não seguia as regras internas do banco, o que caracterizaria desvio de finalidade e lesão à moralidade administrativa. Não ajudou muito o fato de que o Flávio quitou o empréstimo muito rápido. O financiamento de 30 anos foi quitado em apenas 3, em julho de 2024. A pergunta que fica é de onde que um senador que recebia um salário de 33 mil reais por mês na época conseguiu quitar um empréstimo de mais de 3 milhões de reais em apenas 3 anos, hein? O ICL Notícias também levantou outra questão. Será que aquela mansão valia só 6 milhões mesmo? O Eduardo Moreira chegou a comparar a mansão com outras casas de valor próximos a esse na mesma região, para demonstrar como o imóvel deveria valer muito mais do que isso. Aí, ó, a entrada da casa, essa aí, 6 milhões de reais. 6 milhões, tá vendo? A piscininha ali atrás, casa boa, mas ó, tá vendo a entrada da casa? Vamos lá, próxima casa. Custa 5.900, tá vendo? Aquela casa que bota na grande angular, porque o terreno é pequenininho, tá vendo ali atrás? Aí bota na grande angular para parecer maior. Mas é isso aí, o sobradinho, com 2 lugares. É super casa, para Brasil é claro que é, país pobre. Mas tá vendo a casa, 5.900. Põe a próxima casa, casas no mesmo preço. Aqui, ó, 5.350, casa com uma entradinha. O terreno ali, para mansão, não é um terreno de mansão daquelas que a gente vê em filme, não sei o quê. 2 andares ali, tá vendo? Vamos lá, próxima casa. Ali, ó, 5.500 também. Tá vendo a casa? 5 milhões e 500. Uma piscininha ali atrás. Agora para aqui. São essas as casas em torno do... Entramos agora de manhã. Amigos e amigas que trabalham no judiciário, que fazem investigações. Isso demorou 5 minutos para fazer. Agora, estão com essas casas na cabeça? Vamos agora, imagens da casa de 6 milhões, que é o que diz o Flávio Bolsonaro, que ele comprou. Imagens da casa de... Olha isso. Ah, meu irmão. Você viu que a maioria das outras casas era 4 quartos, 600, 500 metros quadrados. 2.400 metros a do Flávio. Então, não dá. Meu irmão, não olha dá para isso. engolir que custa isso aí. Aqui, ó.
Vocês podem escolher fazer papel de trouxa. Vocês podem escolher passar pano. Vocês podem escolher rebater isso com mas e o PT? Mas e a Dilma? E não sei o quê. Eu não vou fazer papel de trouxa. Apesar disso tudo, em julho de 2025, a primeira vara civil de Brasília julgou que o empréstimo foi uma prática comercial regular. Ok, se a justiça falou que não teve irregularidades, não seremos nós que vamos dizer o contrário, tá certo, jurídico? Anotado? Mas o Flávio não escapou de todas, não. O seu histórico conta com algumas condenações, especialmente quando o assunto é mentir. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral obrigou ele, o irmão Eduardo, o Nicolas e a Zambelli a pagarem uma multa por causa de uma publicação de um vídeo em que o Nicolas afirmava que o Lula incentivava o consumo de droga por menores de idade, o que obviamente é mentira. E em 2023, ele, a Zambelli e a Mara Gabrilli tiveram que indenizar o presidente por associar ele falsamente à morte do Celso Daniel, um clássico. E já que a gente está falando de clássicos do bolsonarismo, a gente não pode esquecer da resposta criminosa que o governo Bolsonaro deu à pandemia de Covid-19. Em setembro de 2025, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para investigar os fatos apresentados no relatório da CPI da Covid. E o nome do Flávio Bolsonaro tá lá. E também tem alguns casos que não viraram investigação, pelo menos não ainda, mas que merecem alguma atenção. Em 2025, surgiu a suspeita de desvio de emenda parlamentar. O Flávio destinou cerca de R$200 mil para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio, uma ONG que atua na área dos esportes. O dinheiro seria para comprar chuteiras infantis, mas a prestação de contas mostra que apenas R$30 mil foram gastos dessa forma. E os pais alegam que as crianças nunca receberam nenhuma chuteira. Consultei uma empresa forte aí no mercado, fiz uma comparação de preços e detectei também fortes indícios de superfaturamento. Chega a algo em torno aí de R$50 mil, a gente está falando de uma emenda de R$200 mil, então cerca de 1/4 do valor dessa emenda sob suspeita. E o nome do Flávio não é o único nome envolvido nessa história, não. Outro ponto interessante de destacar é que essa ONG ela só foi contemplada com emendas de 3 políticos em toda a sua história, do próprio Flávio Bolsonaro, da Cristo Anieto, aliada da família Bolsonaro, e do ex-deputado Chiquinho Brazão, que está preso. Consegui detectar aí uma forte ligação entre o Chiquinho Brazão e essa ONG, não só essa ONG, como a fornecedora também do material esportivo sob suspeita. Se você, por acaso, não reconheceu o nome de Chiquinho Brazão, vamos refrescar a sua memória? Ele está preso pela acusação de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco. Apesar de ser o mais institucional dos filhos, o Flávio também participa aí das articulações golpistas de vez em quando. Por exemplo, numa entrevista que ele concedeu à CNN Brasil em julho de 2025, ele fez coro com o irmão Eduardo em dizer que o Jair deveria ser anistiado para que o Trump retirasse as suas tarifas impostas ao Brasil. Então, a gente tem até 1º de agosto deste ano para fazer essa sinalização, sentar na mesa e negociar. E, na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que botar na mesa é o Congresso Nacional fazer a sua parte. Aprovar na semana que vem essa anistia ampla, geral e irrestrita para mostrar que o Brasil está disposto a voltar a alguma normalidade. Caso contrário, no meu ponto de vista, não é com felicidade que eu falo isso, mas é um fato, é a realidade. O Trump vai estar disposto a aumentar as tarifas, as taxas contra o Brasil até a estratosfera. Olha só o orgulho que este homem tem de ser brasileiro. A gente vai continuar com o nosso orgulho, somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees.
Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, até tentou conseguir que ele fosse incluído no inquérito por coação no curso do processo, mas a ação até agora não foi para frente. E essa entrevista aí até foi fichinha, perto da que ele deu à Folha de São Paulo em junho do mesmo ano, em que ele fala abertamente que o candidato a presidente que recebeu o apoio do Jair em 2026 tem que se comprometer a dar um golpe. Fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso tá concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Gente, é golpe o nome disso, não dá para deixar passar. Passando agora para o filho número 02, Carlos Bolsonaro, não tão carinhosamente chamado de Carluxo. O Carlos é conhecido principalmente pela sua presença nas redes sociais. Um pouco pelas suas postagens surrealistas, o velho teatro das tesouras volta a agir mais descarado. Os traíras vermelhos com seus porcarias, alinhados com os tucanos e seus gulosinhos biografados. Só observar o movimento de rodízio das prostitutas nas últimas décadas. A roupagem muda, contudo, o rabo sempre fica de fora. O quê? Eu sei lá, pô. Mas ele também é conhecido pelo controle que já teve sobre a presença virtual do seu papai. Quando a gente fala da sujeira do Carluxo, o principal caso também está relacionado às redes. O Gabinete do Ódio. Esse foi o nome dado a um grupo de assessores que teria atuado inicialmente na campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018 e continuado a agir durante todo o seu governo. As primeiras revelações sobre esse grupo vieram da boca de ex-aliados do bolsonarismo durante a CPMI das fake news, como Joyce Hasselman e Alexandre Frota. E muito mais veio à tona com a delação do Mauro Cid e com um relatório produzido pela Polícia Federal. Hoje, a gente sabe que o grupo chegou a atuar a partir de uma sala dentro do Palácio do Planalto. O que muito me impressiona, e por isso que eu citei aqui no comecinho, quando você trouxe lá no blog, no G1, tem mais detalhes lá no G1, que ele despachava dessa sala no 3º andar. Porque, Valdo, eu fico pensando, é do lado do gabinete presidencial. Não dá para o presidente da República, qualquer que seja esse presidente, dizer que não sabe o que está acontecendo do lado da sua sala. Gente, só para contextualizar, eu não gosto de perder de vista isso, parece que é uma coisa assim, né, Valdo? Peguei o elevador, apareci no 3º andar. É impossível você conseguir passar a segurança. Imagine só você, assinante, passar a segurança do 3º andar, de onde despacha o presidente da República, o chefe do executivo, se você não tiver a confiança absoluta ou o sinal verde, né? Se tiver o acesso ali, alguém tem que te dar esse acesso. Então, como assim? Esses assessores, eles gozavam da confiança da presidência da República, porque aí não dá, Valdo. E a gente sabe também que o grupo era liderado pelo Carlos. Você tinha o Gabinete do Ódio dentro do Palácio do Planalto,
comandado pelo Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. As investigações também mostraram que existia uma ligação entre o gabinete do ódio e a ABIN paralela. Segundo a Polícia Federal, o Carlos recebia informações obtidas através de espionagem ilegal realizada na ABIN e usava como base para os ataques virtuais efetuados pelo seu gabinete. Encontraram até mensagens de WhatsApp entre Luciana Almeida, assessora do Carluxo, e Priscila Pereira e Silva, assessora do então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Aí ela manda delegada da PF, doutora Isabela Muniz Ferreira, delegada da PF, inquéritos especiais, e manda lá os números dos inquéritos envolvendo procurador, o presidente da República e seus 3 filhos, até o nome do escrivão embaixo. Veja, é uma mensagem com detalhes sensíveis ali, com informações sensíveis, que não faria sentido ela, assessora de um vereador, assessora de Carlos Bolsonaro, enviar para o chefe da ABIN se não tivesse um interesse de que algo fosse feito em relação a essa mensagem. O resultado é que Carlos acabou indiciado no caso da ABIN paralela em junho de 2025. Hoje, Bolsonaro, o filho Carlos Bolsonaro, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e mais de 30 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. A gente está aguardando ansiosamente o andamento dessa ação. Vale lembrar que o Gabinete do Ódio também atuou durante a pandemia de Covid-19 para disseminar a desinformação que custou a vida de tantas pessoas no Brasil. Pois isso não passou despercebido e o Carlos também foi incluído no inquérito aberto por Flávio Dino com base no relatório da CPI da Covid. Mas um caso menos conhecido envolvendo a atuação virtual do Carlos Bolsonaro é a suspeita de interferência no Banco do Brasil. Tudo começou quando o movimento Sleeping Giants Brasil alertou o banco de que os seus anúncios estavam sendo exibidos no Jornal da Cidade Online, conhecido disseminador de fake news. Como o site ganha por cada anúncio exibido na sua página, isso significava que dinheiro público estava sendo usado para financiar a desinformação. O Banco do Brasil retirou os anúncios e o Carluxo não gostou. Deu uma bronca no banco que voltou a anunciar em sites bolsonaristas. Precisou o Tribunal de Contas da União intervir para que o Banco do Brasil parasse de financiar mentiras. Mas nem só de caos virtual vive o Carluxo. O seu nome também foi associado a práticas mais comuns entre o clã Bolsonaro, como as rachadinhas. Em 2021, ele chegou a ter seu sigilo fiscal quebrado numa investigação que também envolveu a segunda esposa do Bolsonaro, Ana Cristina Vale. O que acontece no caso do Carlos Bolsonaro? O Carlos, Fabiola, se elegeu vereador pela primeira vez, para o primeiro mandato, em 2001. Ele era um estudante saindo do ensino médio para começar a faculdade quando ele disputou a primeira eleição. E quem que se torna chefe de gabinete dele nesse momento, em 2001? A Ana Cristina Siqueira Vale, que foi a segunda mulher do presidente, que é mãe do Jair Renan. E aí, nesse período em que o Carlos é um estudante, ela é chefe de gabinete dele, ela está casada com o agora presidente Jair Bolsonaro, o patrimônio da família aumenta de maneira exponencial ali. O presidente e ela compram 14 imóveis, o Carlos, que não tinha patrimônio algum, porque afinal de contas ele era um estudante, começa a ter patrimônio. E a Ana Cristina coloca, ela é a chefe de gabinete, né? 7 parentes dela dentro do gabinete para ser formalmente ali no papel assessor. Mas o que eu descobri ali, eu que já venho faz mais de 2 anos acompanhando todas essas histórias, que essas pessoas não moravam no Rio de Janeiro, constavam como assessores da Câmara Municipal, né, ou seja, de um vereador que tem que trabalhar aqui no Rio de Janeiro, mas um grupo dela de parentes em Resende, que é uma cidade que fica a quase 3 horas daqui do Rio de Janeiro, morava lá, mas
constava como assessor aqui. Em 2023, outro caso chegou à imprensa. Reportagens do UOL revelaram que um assessor do Carlos Bolsonaro, assim como aliados de vários outros líderes do Partido Liberal, como Altineu Cortez e Carlos Portinho, receberam pelo menos 2,4 milhões de reais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em transferências sem transparência. Uma dessas pessoas que recebeu dinheiro foi um dos principais assessores do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na Câmara do Rio de Janeiro. Entre as pessoas que recebiam dinheiro estavam o assessor do Carluxo, Rogério Culti, que recebeu mais de 87 mil reais, e a sua tia, Márcia Tofano Matos, que recebeu 91 mil reais. É o dinheiro da educação indo para sabe Deus onde. Mas o caso mais bizarro envolvendo o nome do Carlos Bolsonaro está relacionado à vereadora Marielle Franco. Em 2019, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Jair Bolsonaro, afirmou que o seu Jair teria autorizado o assassino da vereadora a entrar no condomínio. Nos 2 depoimentos que deu aos investigadores, o porteiro disse que horas antes do crime, Elcio de Queiroz, um dos suspeitos do assassinato, chegou ao condomínio Vivendas da Barra e pediu para ligar para a Casa 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. O porteiro afirmou à polícia que a voz que atendeu o interfone era de seu Jair. O Carlos teria ido até a portaria para acessar o áudio da ligação, o que rendeu acusações por invasão de privacidade e interferência em investigação. E divulgou os áudios para provar que quem teria autorizado a entrada teria sido Rony Lessa, não o Jair. Mais tarde, tanto a revista Veja quanto o jornal O Globo revelaram que o áudio divulgado pelo Carlos mostrava a voz de outro porteiro, não o que teria citado o Jair. A reportagem também encontrou outro porteiro que estaria trabalhando no condomínio naquele dia. Segundo a revista, ele reconheceu a própria voz no arquivo de áudio divulgado por Carlos Bolsonaro e pelas promotoras do caso, avisando que Elcio de Queiroz iria para a casa de Rony Lessa, outro suspeito pelos assassinatos de Marielle e Anderson. O funcionário disse que não lembra quem era o porteiro que trabalhava com ele naquele dia, nem se estava dentro da cabine de entrada ou na cancela do condomínio, que são os 2 locais onde os porteiros trabalham no condomínio. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, já havia publicado esta semana a informação de que a voz do áudio não era a voz do porteiro do depoimento. Em 2024, as investigações da Polícia Federal apontaram os mandantes do assassinato como os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa. Mas não dá para não perceber o quão próximo o clã Bolsonaro era de vários dos envolvidos no caso. E chegou a vez do filho 03 de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo sempre foi reconhecido como o filho internacional do Jair, aquele que fazia as articulações com gente como o estrategista do Trump, o Steve Bannon, e o presidente argentino Javier Milei. Ele também é bastante conhecido pela sua tentativa frustrada de virar embaixador do Brasil em Washington, no começo do governo do papai. O seu caso mais famoso é, sem dúvidas, a tentativa de articular sanções contra o Brasil e ministros do STF para impedir a prisão do seu próprio pai pela tentativa de golpe de Estado. Em 18 de março de 2025, o Eduardo publicou um vídeo no seu canal anunciando que estava se licenciando para ficar nos Estados Unidos tentando articular uma forma de salvar o seu pai. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos.
A parte da renúncia durou pouco. Quando os dias de licença acabaram e o Eduardo viu que poderia perder o mandato por faltas, ele tentou fazer de todo tipo de manobra para garantir a boquinha. A deputada Carol de Tone chegou a renunciar ao cargo de líder da minoria para tentar salvar o mandato dele. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo. Mas não funcionou e a manobra foi barrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Mas a gente já está se adiantando aqui. No dia 9 de julho, o governo Donald Trump anunciou a imposição de taxas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Uma semana depois, o Eduardo estava defendendo a taxação. O deputado licenciado voltou a defender a taxação de 50% de produtos brasileiros. Relacionou a sobretaxa de Trump a decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e manifestou opinião pessoal sobre uma possível aplicação de outras sanções de Donald Trump contra o Brasil. Ele chamou essas medidas de alavancas. Ainda no mês de julho, os Estados Unidos revogaram os vistos de vários ministros do STF e aplicaram a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. O Eduardo comemorou publicamente o fato e chegou a publicar um vídeo em que expressava o desejo de que porta-aviões estadunidenses fossem mandados para o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Todas essas ações podem ser consideradas crimes, já que eram uma clara tentativa de interferir num julgamento, o do Jair Bolsonaro. Com base nisso, o Xandão determinou o bloqueio dos bens e contas bancárias do Eduardo. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República abriu a denúncia contra ele e o seu parceiro, Paulo Figueiredo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresenta a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo Filho. Oferece denúncia ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira por coação em processo judicial. E no comecinho de outubro, o Xandão pediu a prisão preventiva. No momento em que o roteiro desse vídeo estava sendo escrito, o Eduardo ainda estava lá nos Estados Unidos, morrendo de medo de pôr os pés no Brasil e ter a prisão preventiva decretada, e correndo o risco de perder o mandato por faltas. Que sinuca, hein, Dudu? Mas as tendências golpistas do Eduardo já apareciam muito antes de todo esse processo. Na verdade, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito presidente. Em julho de 2018, o Eduardo participou de uma aula no curso preparatório para concursos policiais Alfacom e já falava em fechar o STF. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. Quando ele teve que se explicar para a Polícia Federal sobre essa afirmação, se saiu com foi só uma análise de cenário. Mas a delação do Mauro Cid trouxe outros cenários que passavam pela cabeça do Eduardo. Junto de Michele, ele era citado como parte dos radicais, aqueles que defendiam um golpe de Estado até com um braço armado, se fosse necessário.
E o Eduardo também se envolveu com um outro clássico da família Bolsonaro: a disseminação de mentiras. A gente já citou a condenação dele, do Flávio e dos coleguinhas pelos ataques ao Lula nas eleições de 2022. Mas no caso do Eduardo, a gente pode ir além e falar do papel dele no espalhamento das mentiras durante as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. A coisa ficou tão feia que, junto do senador Cleitinho e do coach Pablo Marçal, ele acabou sendo incluído no inquérito na Polícia Federal. E não, nós não nos esquecemos da pandemia. Eduardo também está entre os nomes do inquérito aberto por Flávio Dino com base na CPI da pandemia. E por fim, nós temos ele, o filho 04, Jair Renan Bolsonaro. Ele normalmente é esquecido por só ter entrado na política institucional nas últimas eleições municipais, como vereador em Balneário Camboriú. As situações em que ele mais chamou a atenção da mídia estão relacionadas à sua vida pessoal, como quando um ex-assessor revelou conversas de WhatsApp lavradas em cartório que sugeriam que os dois viveram um relacionamento. Lavrado em cartório, que eles dizem que foi confirmado que foi você que mandou. Em que você diz: eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora? Vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui no meu quarto, para de show, por favor. Ele disse que morava com você. Ou então quando veio à tona uma entrevista em que o seu pai, Jair, alega ter tentado convencer a mãe do Renan a abortá-lo. Esse grande defensor da vida e dos costumes, o nosso presidente, já pensou bem diferente. Ele, numa entrevista em 2000, a revista Isto É, Gente, quando questionado a respeito do aborto, disse que o aborto tem que ser uma decisão do casal. E depois completou: eu já vivi essa situação. Passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. E aí ele aponta para uma fotografia na parede, e ele tá ali, ó. Era o filho dele, o 04, Jair Renan, então com 1 ano de idade. Mas isso não significa que o Jair Renan não conseguiu se enrolar em vários casos. A principal suspeita que recaiu sobre ele foi a de tráfico de influência. Em 2020, o Jair Renan inaugurou a empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia e ganhou alguns presentinhos. Nas redes sociais da empresa do filho do presidente, há fotos de 2 peças de mármore que decoram o escritório. A empresa Gramazini, do ramo de mineração e construção, foi marcada nessa publicação. E um dos sócios da Gramazini foi à festa de inauguração da empresa de Renan. Um parceiro comercial do filho do presidente, Alain Lucena, que dividia o escritório com ele, disse que ganhou um carro elétrico da empresa Neon Motors, ligada a esse mesmo grupo empresarial, como revelou o jornal O Globo. Nesse vídeo, Alain Lucena aparece saindo do carro que, segundo ele, foi doado pelas empresas Gramazini e Grupo WK. Neste vídeo, publicado em uma rede social de uma empresa envolvida na doação, é possível ver Renan caminhando no pátio de uma empresa de granito do grupo no Espírito Santo. Ao fundo aparece um carro como que foi doado ao parceiro do filho do presidente. Segundo a Polícia Federal, o Jair Renan teria mexido os pauzinhos para conseguir marcar 2 reuniões entre representantes do grupo e representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional. O portal De Olho nos Ruralistas apurou que, não muito tempo depois, o grupo recebeu 18 licenças de mineração em apenas 2 dias. O Jairzinho chegou a ser investigado na época, mas a Polícia Federal chegou à conclusão de que não houve crime. Na investigação da ABIN paralela, a Polícia Federal indicou que, assim como no caso do Flávio, a estrutura da ABIN foi usada para interferir no caso. Mas se engana quem acha que a história acabou por aí. Depois de toda a polêmica, o Jair Renan transferiu a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia para o dono de um clube de tiro no Distrito Federal, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos. A empresa então teria sido usada num esquema criminoso de falsificação de documentos utilizados para abrir contas, conseguir empréstimos e sonegar impostos. Acabou virando alvo da Operação Nexum, da Polícia Civil do Distrito Federal.
A polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em Brasília e em Santa Catarina. O principal alvo da operação e mentor do esquema já tinha uma grande ficha criminal e foi preso hoje. Outro investigado é Jair Renan, filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro. A polícia fez buscas na casa dele em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Lá foram apreendidos documentos, um HD e um aparelho celular. Em fevereiro de 2024, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Renan por supostamente fraudar documentos para obter empréstimos bancários. No mês seguinte, a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia, tornando-o réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. A resposta do Jair Renan sobre tudo isso é de que ele foi vítima de um golpe. Olha, tem 2 detalhes no meio dessa história que a gente não pode deixar passar. A primeira delas é a foto que veio à tona do Jair Renan e do Maciel Carvalho, instrutor de tiro e suspeito de chefiar o esquema todo. Admire essa foto em todo o seu esplendor. O segundo detalhe, e o mais divertido, é que ao mesmo tempo em que o Renan afirmava que as assinaturas usadas nos documentos eram falsas, ele autorizou o empréstimo usando o reconhecimento facial no aplicativo do celular. Ou seja, ele tirou uma selfie para autorizar o empréstimo e depois falou que não foi ele. Em outro momento, a polícia diz o seguinte, queria pedir para mostrar aqui, por favor, que o Jair Renan autorizou a execução, a efetivação desse empréstimo por meio do aplicativo, do app do banco, usando a biometria dele. Então, a polícia diz, realmente foi ele que efetivou. Olha só, o banco apresentou para a polícia a imagem de biometria facial do representante legal da empresa RB Eventos e Mídia, de onde se extrai claramente a figura de Jair Renan Vale Bolsonaro, capturada no ato do procedimento digital no dia 16 de dezembro de 2022, às 18h15, para autorização e efetivação por meio de assinatura eletrônica da operação de empréstimo no valor de 157 mil. Esse, lembrando, é o valor inicial, né? Como já dissemos, ele foi subindo. Olha, esse daqui realmente elevou a arte tão admirada pelos bolsonaristas de criar provas contra si mesmos a um novo patamar. Parabéns, Renan. O Jair Renan só participou de uma eleição, a que o elegeu vereador em 2024. Mesmo assim, ele conseguiu já se enroscar com a Justiça Eleitoral por possível fraude nas cotas de gênero. O PT alega nas ações que as candidatas femininas não receberam recursos do partido e que ao menos 4 candidaturas femininas do PL teriam sido laranjas, ou seja, foram usadas para preencher a cota de gênero eleitoral, mas que não recebem votos, investimento da legenda e nem conseguem se eleger. PCdoB, PV, PSOL e Rede também assinam a ação que pede ainda a inegibilidade dos vereadores por pelo menos 8 anos. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, 3 das 4 candidaturas femininas não teriam realizado atos de campanha e a última teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado o domicílio eleitoral. E o 04 também teve, obviamente, as suas falas negacionistas durante a pandemia. A que mais viralizou foi essa daqui, durante uma transmissão no seu canal na Twitch. Pô, que pandemia, mano. Isso é história aí da mídia aí, pra trancar vocês de casa, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Eu não preciso nem explicar o porquê disso aqui viralizar, né? Mas teve mais uma outra também, durante a sua participação num podcast. Tem mulheres... E como foi na pandemia pra vocês, pra pegar gente? Pra pegar cara, mulher? só resenha em casa. Você namora, né? Sim. Ah, então você tá usando. Cara, pra mim na pandemia foi top. Foi top. Foi a época que eu mais peguei gente. mais curti. Foi a época que eu mais peguei Ao meu gente. ver. O Jair Renan chegou a perder o seu canal na Twitch por espalhar desinformação, mas não foi incluído em nenhum inquérito sobre o assunto. Acho que ficou claro que não falta material incriminante sobre todo esse pessoal. Agora, o que falta é só as instituições provarem que estão de fato funcionando e manterem todo esse clã, essa família juntinha atrás das grades. Papuda, Liz, espera!